Uma das ferramentas mais poderosas e mais utilizadas, mas ao mesmo tempo mais mal utilizadas e negligenciadas por nós, enquanto seres humanos no geral, é a comunicação. E a comunicação não tem apenas a ver com conversar com alguém ou com as palavras que saem da nossa boca. É um pouco mais complexo do que isso, mas ainda assim muito mais simples. E eu hoje não estou aqui para falar-te sobre gramática, sobre falar o português correto, sobre não cometer erros. Eu estou aqui para falar-te sobre alguns erros, ok? Que tu podes estar a cometer na tua comunicação como um todo, que pode estar a causar ruído e não estar a transmitir tanta clareza naquilo que tu queres comunicar com as pessoas, principalmente o teu potencial cliente. Então, no episódio de hoje, eu quero que tu entendas quais são os erros que tu estás a cometer na tua comunicação que podem estar a impedir-te de alcançar os objetivos que tu tanto queres alcançar. Mas antes, alô, estrela da minha vida, e seja muito, muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E hoje nós estamos aqui para ter uma conversa super interessante e como sempre é um prazer enorme receber-te aqui para essa conversa, para essas conversas que nós temos aqui. E quando se diz conversa, pressupõe-se que existe uma troca. Ok? Existe o eu falar, o eu dar a minha opinião, o eu trazer os conselhos e as estratégias, mas também consiste em receber um feedback da tua parte. Eu quero saber o que é que tu achaste, o que é que tu concordas, o que é que não concordas, o que é que foi mais importante e mais relevante para ti nesse episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. E se tu ainda não segues o Sonhar Sem Limites Podcast, o canal aqui no YouTube ou nas plataformas como Spotify ou Apple Podcast, faz isso, que assim tu vais conseguir receber sempre uma notificação dessas plataformas quando sair um episódio novo toda semana, para que tu continues nessa tua jornada de crescimento pessoal e profissional. Mas vamos à nossa conversa de hoje. Hoje, dentro da minha empresa, com as minhas clientes, com as minhas mentoradas, com as minhas clientes do projeto, um dos pilares que nós trabalhamos dentro da nossa metodologia e que nós consideramos sim que é um pilar extremamente importante e de certa forma até determinante para o crescimento e o sucesso pessoal e profissional de qualquer indivíduo é a comunicação. E, obviamente, quando eu falo comunicação, eu não falo sobre tu falares uma palavra errada, sobre tu não saberes falar de uma certa forma, sobre tu teres um sotaque ou não. Quem sou eu para falar sobre isso, não é? Mas eu falo sobre realmente tu conseguires transmitir a mensagem que tu queres para quem tu queres da forma mais acertada possível. Da forma que tu consigas alcançar de facto o teu objetivo com aquela mensagem, com aquilo que tu queres transmitir para outras pessoas. E eu vejo muitas mulheres mesmo, no digital, não só obviamente as mulheres com quem eu tenho um contato mais próximo, que são clientes, que foram mentoradas e coisas do gênero, mas na internet como tudo. Nós vemos muitas mulheres que pelo simples medo de não errar uma palavra, elas deixam de ocupar os espaços que elas deveriam ocupar, elas deixam de comunicar de facto aquilo que o negócio delas faz, aquilo que elas têm capacidade de fazer e a transformação que elas podem gerar na vida de outras pessoas. Elas deixam de subir em palcos e demonstrar a sua competência por simplesmente ter esse medo de errar, quando a comunicação ela vai além do erro. Ela vai além de eu errar uma palavra ou ter uma palavra maldita. Ela vai muito mais além. A comunicação envolve muito mais pilares, muito mais elementos do que um erro de gramática ou um erro ao falar. E sim, embora esses aspectos eles sejam extremamente importantes e façam parte sim de uma boa comunicação, ainda assim existem muitos outros elementos que, se não forem trabalhados, também prejudicam e muito a tua comunicação, prejudicam e muito os objetivos e resultados que tu queres alcançar por não conseguir passar com clareza e com assertividade aquilo que tu queres passar. Inclusive, quando nós falamos sobre comunicação, o que eu quero que vocês entendam é que
esta coisa de ter uma comunicação mais estratégica, essa coisa de conseguir passar a nossa mensagem de uma forma mais estratégica, não é algo que surgiu nos nossos dias. Não é algo novo, por mais que algumas pessoas sintam uma certa repulsa, e se bem que isso é coisa de pessoas que, enfim, gostam de arranjar motivos para se vitimizar e culpabilizar os outros pela sua falta de resultados, não é? Pessoas que pensam que o mundo está cheio de pessoas que falam sobre estratégias e isso. Temos que pensar que não é algo que surgiu hoje. Okay? Não é algo que é recente. É algo que sim, a internet ajudou a massificar, a intensificar o seu uso. No entanto, já existe desde os primórdios. Ok? Quando nós falamos de comunicação, nós falamos sobre 4 elementos fundamentais que fazem parte da comunicação. Quais são eles? O primeiro, emissor. Quem é o emissor? És tu, a pessoa que vai emitir a mensagem. Se tu não tens clareza, e gente, clareza é um pilar extremamente fundamental e importante dentro da construção de uma comunicação que seja assertiva, de facto, uma comunicação que vá fazer com que tu, de facto, consigas alcançar o objetivo que tu queres, é ter clareza. Clareza desses 4 elementos. Primeiro, o emissor. Tu precisas saber quem tu és. Tu precisas saber qual é a tua forma de comunicar. Tu precisas saber qual é a melhor forma para ti de conseguir conectar com outras pessoas. Tu precisas saber quem tu és e o que é que tu podes utilizar em ti para, de facto, ligar ter esse elo de ligação com outras pessoas, de construir esse relacionamento com outras pessoas. E depois tens de saber quem são essas pessoas. Ou seja, o receptor da mensagem. Quem é que vai receber a mensagem que tu tens para transmitir? Então, este é o segundo elemento que tu precisas sim ter muito claro. Quem é o teu público-alvo? Eu muitas vezes, e assim, eu já estou na internet há algum tempo, eu já trabalho com empreendedoras desde 2020, quando foi a altura da pandemia, as pessoas começaram a procurar por criação de conteúdo online. Eu já criava conteúdo, já tinha blog, já criava conteúdo também para outras redes sociais, LinkedIn, Instagram e isso. E começou a chegar, não é, algumas empreendedoras para mim, Edu, ajuda-me, ensina-me. E, inclusive, uma das minhas primeiras clientes, é engraçado, foi uma cliente de projeto, uma cliente que eu sentei com ela e construir um infoproduto com ela, assim, todo o processo, né, desde o início, o meio, enfim, como é que a gente ia comunicar tudo isso. E é muito engraçado que desde aquela altura, desde o início que eu trabalho com empreendedoras, desde o início que eu comecei a ter as primeiras mulheres a chegarem para mim, muitas já chegaram para mim a dizer: Edu, quando eu pergunto, mas o teu produto é para quem? Quem é o teu público-alvo? Não, é para todas as pessoas. O que eu quero que tu entendas? Todas as pessoas não querem o teu produto. E se tu não tens essa clareza de quem é a pessoa que eu quero acertar com a minha mensagem, quem é a pessoa que eu quero falar, se eu não sei quais são os interesses, as necessidades, as dificuldades dessa pessoa, eu não vou saber me comunicar com essa pessoa. Eu não vou saber ter uma comunicação assertiva com essa pessoa. Então, entende bem, enquanto tu continuares a achar que aquilo que tu ofereces, aquilo que tu fazes é para qualquer pessoa, tu não vais conseguir falar com ninguém, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. A mensagem, ninguém se identifica de verdade com a mensagem. Ninguém se identifica de verdade contigo, com o teu produto, com aquilo que tu ofereces. E isso é algo que tu precisas ter muito claro. Quem é o meu receptor? Quem é a pessoa para a qual eu quero que receba a minha mensagem? E o terceiro elemento, obviamente, é a mensagem em si. A mensagem nada mais é que o conteúdo que eu quero entregar. O que eu quero comunicar para as pessoas. O que eu quero falar. E lembrando que essa mensagem ela tem que ter a ver contigo, com o teu negócio e com o teu produto, serviço, aquilo que tu ofereces. Então, a tua comunicação, ela precisa ser estratégica, sim, porque tu precisas entender que nesse pilar da tua mensagem, ela tem que ser estratégica para comunicar aquilo que tu queres em relação a ti, em relação ao teu produto, em relação ao teu serviço e, obviamente, para quem tu queres comunicar isso. Se tu não tens clareza do teu público, se tu não tens clareza de ti, porque tu precisas comunicar alguma coisa sobre ti, o que é que tu vais comunicar? Muitas pessoas querem comunicar com um público que é muito low profile. Sabes, aquele público que não gosta muito de ostentar, aquele público que não tem aquela vaidade lá em cima, aquele público que, assim, não gosta de coisas muito sensuais e
Mas, como ela não sabe quem é esse público, como ela não tem clareza de realmente quais são as necessidades desse público, começa a copiar o conteúdo das outras pessoas e nesse conteúdo começa a ter uma linguagem muito agressiva que não conecta com esse público, começa a ter uma imagem muito... elevando muito a vaidade e colocando muito a sua vaidade acima dela mesma, do produto, do cliente, o que faz com que o cliente também não se conecte. Começa a ostentar coisas que façam com que o cliente ele não se identifique, ele próprio não consiga olhar para ela e celebrar as conquistas que ela tem, que muitas vezes é legítima e tem importância e é relevante para esse público, mas a forma como ela está a comunicar isso está tão desconectada do público que faz com que o público pense, tá, tudo bem. E uma coisa que tu precisas entender é, querendo ou não, o teu potencial comprador, ele sabe que precisa daquilo que tu queres, daquilo que tu tens para oferecer. Ele tem interesse naquilo que tu tens para oferecer. No entanto, se tu não consegues te comunicar com essa pessoa e fazer com que essa pessoa entenda que tu és a profissional que pode ajudar, que pode resolver o problema dele, ele vai comprar de outra pessoa. Simplesmente por um ruído na tua comunicação. Simplesmente por uma falha de comunicação ali que poderia sim ser resolvida se tu tivesses atenção àquilo que tu estás a comunicar através disso. E claro, obviamente, que o último desses 4 elementos é o canal. É o canal de comunicação, o canal que tu vais utilizar para comunicar a mensagem que tu queres para essas pessoas. Uma coisa está sempre ligada à outra. E muitas pessoas hoje em dia, querendo ou não, tu hoje em dia tens uma infinidade de canais que tu podes utilizar através da internet e do mundo digital. Por isso é que, para mim, a internet é um potencializador e um facilitador, um impulsionador de negócios. Enquanto tu olhares para a internet como um problema, como um lugar que, enfim, é essa coisa tão horrorosa que muitas vezes as pessoas pintam a internet, tu vais estar a perder uma oportunidade e um meio gigante para potencializar o crescimento do teu negócio. Porque a internet, ela por si só não tem mal nenhum. A forma como ela é utilizada por cada pessoa é que pode ser uma forma boa ou uma forma má. Porque, querendo ou não, é só um meio. E dentro desse meio, tu tens muitos canais que tu podes utilizar para divulgar o teu negócio. Para divulgar a tua expertise, para divulgar a tua competência, para fazer com que o teu negócio, aquilo que tu fazes, aquilo que tu ofereces, seja conhecido por mais pessoas. Só que, muitas vezes, tu não estás a fazer isso. E não estás a fazer isso de uma forma que seja estratégica para aquelas pessoas. Porque, de verdade, eu entendo. Eu entendo, de verdade, quando tu produzes conteúdo, porque eu sei que tu podes até ser aquela profissional dizes, nossa, eu produzo muito conteúdo. Mas, independentemente da quantidade de conteúdo que tu produzes, tu não consegues ver resultado. Não consegues ter os teus objetivos alcançados. Muitas vezes é porque esse conteúdo, ele não é estratégico. Muitas vezes tu estás a copiar uma trend, tu estás a copiar um conteúdo que viralizou de uma fulana de tal, quando o receptor da mensagem da fulana de tal não é o teu. E muitas vezes tu até atrais muita gente com aquelas trends e com aqueles conteúdos que viralizam, com aquelas dancinhas e isso tudo. No entanto, essas pessoas chegam e tu não vês o resultado que tu queres a ser alcançado. Sim, é um motivo muito simples. Aquelas pessoas que tu atraíste não são as pessoas que têm interesse de facto naquilo que tu ofereces. Essas pessoas não são as pessoas que querem comprar de ti. Essas pessoas não são pessoas que, de facto, vão dizer, nossa, ela é capaz de resolver o meu problema. Porque se calhar aquele vídeo da trend não deixou claro que tu resolves o problema dessa pessoa. Então ela não atraiu uma pessoa que realmente tem interesse naquilo que tu fazes, porque muitas vezes a pessoa que realmente tem interesse naquilo que tu fazes, essa pessoa não está pelo conteúdo do trend. Ela não está à procura de uma dancinha ou de uma profissional que vá fazer uma dancinha, entendes? Ela está à procura de uma profissional que passe muito mais credibilidade, muito mais confiança, numa vibe muito diferente. E tu precisas saber qual é essa vibe. Entendes a importância da comunicação e por que ela tem que ser estratégica, em vez de parares de estar com aquele mimimi de ai, que todo mundo agora fala sobre ter comunicação estratégica. Entende uma coisa? Nos primórdios dos tempos, a comunicação estratégica ela já existia.
E quando eu penso em comunicação, quando eu penso em comunicadores, uma das pessoas que me vem muito à mente é o Martin Luther King. Gente, estamos a falar de uma pessoa que juntou uma multidão, numa altura que não havia internet. Numa altura em que os canais de comunicação não eram tão gigantes, não tinham a proporção que têm hoje. E ele conseguiu fazer com que muitas pessoas se deslocassem para o local onde ele ia fazer o discurso que até hoje é muito conhecido como o I Have a Dream, que foi o discurso que ele fez. Essas pessoas estavam ali por um objetivo, por um propósito que não era só pela pessoa que estava a fazer o discurso. Era pela mensagem que a pessoa que estava a fazer o discurso estava a entregar. Essas pessoas compravam essa ideia. Queriam saber mais sobre essa ideia. Queriam colaborar e contribuir para aquela ideia. Ok? Para além do Martin Luther King, outra pessoa que é um grande comunicador também é o Obama. São pessoas que elas conseguem fazer com que um conjunto de pessoas consigam agir em prol de alguma coisa por livre e espontânea vontade. Ou seja, quando eu vejo muitas pessoas a dizerem eu não consigo convencer as pessoas a comprarem meu produto, entende uma coisa, tu não precisas de convencer ninguém de nada. Tu precisas entender quem é que tem interesse naquilo que tu fazes e falar com essas pessoas. Conseguir ter uma comunicação que seja assertiva para aquela pessoa. E isso é que vai fazer com que aquela pessoa olhe para ti e pense, nossa, eu vou fazer isso não porque ela está-me a dizer, mas porque eu vejo um benefício a meu favor de fazer isso. Porque está claro para mim a utilidade disso para mim. Então, se essa pessoa já tem essa consciência, já tem essa necessidade, então eu não preciso de convencê-la. Eu só preciso de fazer com que ela entenda que eu posso resolver o problema dela. Porque muitas vezes estás interessado em convencer alguém que não tem mínimo interesse naquilo que tu fazes, que aquilo que tu fazes é bom. Isso vai te desgastar imenso. Por isso é que ter clareza do público é uma das coisas mais importantes dentro da comunicação. E uma comunicação que seja, de facto, assertiva para os objetivos que tu queres alcançar. Sem essa clareza de um desses pilares, se tu não tens clareza de um desses pilares, automaticamente vai haver um ruído em algum ponto da tua comunicação. Em algum ponto dessa comunicação vai existir um ruído. Por quê? Porque não está claro para mim. Olha, de repente, quem sou eu? Como é que eu posso me diferenciar das outras pessoas? Não está claro para mim quem é o meu público, o que é que ele gosta, quais são as necessidades, as dificuldades, o que é que ele quer, o que é que ele está em busca de facto. Não está claro para mim qual é a mensagem que eu quero transmitir. O que é que tu queres dizer para o mundo? O que é que tu queres comunicar para o mundo? Eu, no processo de mentoria individual, isso é uma das coisas que eu pergunto às minhas mentoradas. Tá, o que é que tu queres comunicar ao mundo? O que é que tu queres que as pessoas saibam? Porque na base dessa mensagem, nós vamos amarrar os outros pontos da comunicação. Porque, de certa forma, todos os produtos, todos os serviços, tudo tem que estar muito bem centralizado à volta dessa mensagem. Entendes? Como é tão importante tu conseguires ter clareza de tudo isso. E, obviamente, os canais de comunicação são muito importantes. Eu tenho uma cliente de projeto de comunicação que nós estamos a trabalhar nesse momento, que para ela nós escolhemos 2 canais de comunicação. 2 redes sociais e, obviamente, temos um canal mais amplo, que é um canal que vai centralizar todos os serviços dela. Mas nós escolhemos 2 canais de comunicação. Por quê? Primeiro, porque ela está a entrar no digital e ela não vai dar conta de comunicar em várias plataformas. Segundo, porque nós temos que analisar e tivemos que analisar quais são os canais que, em prol do objetivo que ela tem, em prol daquilo que ela oferece, em prol de quais são os serviços e produtos dela e de quem é o público dela, qual é o canal que faria mais sentido? Quais são os canais que fariam mais sentido? E por que 2 e não só 1, Edu? Porque eu sou apologista há muito tempo de que nós não devemos colocar todos os nossos ovos numa única cesta. Então, existe um canal que nós vamos utilizar mais para relacionamento com clientes, mais para a construção da marca pessoal, e outro que nós vamos tentar utilizar de facto para conversão e venda. Isso, alto lá, no caso dessa cliente, tá? No caso dessa cliente. Teu caso é o teu caso, é uma coisa completamente diferente. Eu teria que ver, canalizar, que entender quem tu és, o que é que estás a oferecer, quem é o público.
Percebes? Para depois, aí sim, nós definimos um canal. Processos diferentes, por isso é que é um processo completamente individual, ok? Então, não dá para dizer, olha, filha, faz isso, utiliza isso. Sim, eu não sei quem tu és, qual é o teu negócio, quem é o teu público. Logo, eu não posso recomendar-te um canal ou outro. Tudo vai depender de uma estratégia muito mais ampla e que faça sentido para o negócio daquela pessoa. Por outro lado, quando nós falamos de comunicação, muitas pessoas acham que a comunicação é só aquilo que sai da nossa boca e não poderia estar mais longe de ser verdade. A comunicação, ela tem muitos outros pontos que precisam ser alinhados e existem 2 tipos de comunicação. Nós até poderíamos falar em 3 tipos de comunicação. Mas para cá, para esse podcast, para essa conversa, nós vamos falar sobre 2 tipos de comunicação. A primeira é a comunicação verbal. Como o próprio nome diz, é aquilo que nós verbalizamos. É sim, aquilo que sai pela tua boca. No entanto, não é só por aquilo que sai da tua boca que é feita a tua comunicação. Tem uma vertente que vem antes até daquilo que tu verbalizas, que é a tua comunicação não verbal. E nós até podíamos falar na comunicação visual. Mas essa não é conversa para cá e vamos colocar tudo isso dentro aqui da comunicação não verbal. Dentro da comunicação não verbal, como tu podes ver, é tudo aquilo que vai comunicar algo antes de sequer tu abrires a boca, que não tem nada a ver com aquilo que tu verbalizas. E isso tem a ver com a tua postura. A nossa postura, o nosso comportamento, imagem, aparência, cenário. Tudo isso está a comunicar alguma coisa para alguém. Obviamente, se nós temos esse alguém muito bem definido, tudo está a comunicar alguma coisa para essa pessoa. Então, quando nós estamos a trabalhar na nossa comunicação, nós temos que ver sim pelo lado da nossa comunicação verbal de o que eu vou verbalizar para o receptor, que vai fazer com que ele consiga entender o meu valor, o valor do meu produto, do meu serviço, do meu negócio. Ok? E por outro lado, eu tenho que perceber, como ou o que eu vou utilizar à minha volta, ao meu redor. Até mesmo a confiança, a postura. Tudo isso vai comunicar alguma coisa. Então, como é que eu vou utilizar tudo isso a meu favor? Como é que eu vou utilizar tudo isso para passar a mensagem que eu quero passar? Não é só aquilo que sai da tua boca. Comunicação é bem, como eu disse, no início, bem mais complexa, mas ainda assim é algo fácil de nós conseguirmos entender e trabalhar, de certa forma. O que eu quero que tu entendas é que tudo, rigorosamente tudo, comunica alguma coisa. E o que nós temos que pensar é o que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar e, obviamente, ter atenção a todos os detalhes que estão à volta que vão comunicar alguma coisa, mesmo que tu, consciente ou inconscientemente, não tenhas noção disso. Vai comunicar alguma coisa. Mesmo que o teu público não tenha noção que foi aquilo que comunicou alguma coisa para ele, está a comunicar alguma coisa. E o que eu quero aqui é te trazer alguns erros que tu deves evitar, ok? Nesse momento eu quero trazer-te aqui alguns erros que tu deves evitar, que é para tu conseguires transmitir aquilo que tu queres, a mensagem que tu queres, de uma forma muito mais clara e acertada para a pessoa que tu queres. E a partir de hoje em diante, eu quero que tu tires na tua mente essa ideia de que aquilo que tu fazes é para todo mundo, porque não é. Porque existe uma analogia, não é? Digamos assim, que eu trago muito para as minhas clientes, para as minhas alunas, já há bastante tempo, que tem a ver com o alvo mesmo. Quando eu falo de uma comunicação assertiva, eu falo daquela comunicação que vai acertar no alvo. Então, imagina que tu tens um alvo à frente. Se tu pegares na flecha e molhares essa flecha numa tinta e tu mirares mesmo no centro, no teu alvo, essa flecha, ela vai para o centro. Ela foi para o alvo. No entanto, a tinta, com o embate, espalhou. Ou seja, as outras pessoas vão conseguir ter acesso de alguma forma a essa mensagem. Porque, vamos ser sinceras, eu gravo o meu podcast para mulheres. O Sonhar Sem Limites podcast é feito de mulher para mulher. E então, Edu, mas é toda mulher? Não. É aquela mulher que ela quer sentir e quer desenvolver a confiança e segurança suficiente nela para tirar os projetos e os sonhos dela do papel. É aquela mulher que ela é executora, é aquela mulher que ela é determinada, é aquela mulher que ela não arranja desculpas para não fazer o que ela tem que fazer.
É aquela mulher que de facto quer fazer acontecer. É aquela mulher que quer crescer como pessoa e como profissional. Se tu não és essa mulher, obviamente, tu nem estarias aqui. Se tu estás aqui é porque tu és essa mulher. Entendes? Então, não é qualquer mulher. Então, tu também não falas para qualquer pessoa. Óbvio, homens ouvem meu podcast. Ouvem sim, ok? Só que nós estamos... É um número muito reduzido. As mulheres estão, assim, 90 e tal %. Por quê? Porque é para elas que eu falo. Então, obviamente que elas se identificam. Obviamente que essas mulheres se identificam. Isso quer dizer que outras mulheres não possam se beneficiar? Podem. Isso quer dizer que eu vou criar podcasts que só falam com esse tipo de mulher? Sim. No entanto, por exemplo, quando eu falo com uma empreendedora diretamente para uma empreendedora, uma mulher que tem negócio, uma mulher que quer criar negócios, pode ser que a outra mulher que ouça o podcast, ela nem sequer tenha pensado propriamente em criar podcast. Mas ela tem sonhos, ela tem projetos e de repente pode ser que ela ouviu o meu podcast, ela entenda que ela vai precisar de arranjar uma forma de fazer mais dinheiro para conseguir alcançar os sonhos dela, ou pode ser que ela entenda que ter um negócio é algo que é possível também para ela. Entendes? Então, o que eu preciso que tu faças é focar em para quem é a tua mensagem. Para quem tu queres comunicar, com quem tu queres comunicar. E não é qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa, de verdade, não tem interesse naquilo que tens para oferecer. E as pessoas que estão interessadas, elas querem saber que tu, de facto, podes ajudá-las. Que tu, de facto, és a profissional que elas estão à procura. E isso precisa estar claro onde? Na tua comunicação. Na tua comunicação como um todo. Precisa estar muito claro isso. Então, agora eu vou te trazer 3 erros que, assim, são 3 erros que de jeito nenhum tu podes cometer daqui para frente. E se tu cometes, sim, papel e caneta. Se tu ainda não estás com papel e caneta a anotar isso também, não sei qual é a tua vida, tá? Então, depois de tu teres clareza desses 4 pontos que eu falei, do emissor, do receptor, da mensagem e do canal, depois de teres clareza desses 4 pontos, para tu conseguires evitar ruídos na tua comunicação e conseguir passar muita clareza na tua comunicação, primeira coisa que vais ter que fazer é evitar palavras que têm múltiplos significados. E do que isso quer dizer? Existem palavras que estão, enfim, na nossa sociedade, no nosso vocabulário, que elas, querendo ou não, elas têm múltiplos significados e dependendo de pessoa para pessoa, de background, de experiência, de cultura até, são significados que nem sempre são tão bons. Então, o que eu tenho que fazer? Evitar utilizar essas palavras. Por exemplo, se eu te disser massa, eu não te disse mais nada. Massa. Provavelmente, se tu fores alguém que tem um repertório muito italiano e que gosta muito de comer, de comida, tu vais pensar em massa, espaguetezinho, um ravioli, uma massa crocante ali de uma pizza. Eu só te disse massa, certo? Massa. Então, a tua mente vai buscar o que ela tem de referência em relação à massa. Se tu fores alguém que de repente trabalha com construção, você vai pensar no quê? Na massa, para fazer tipo aquele reboco, nem sei se é assim que se chama, não é? Vê-se mesmo que o meu repertório de construção civil é 0. Mas, quer dizer, também não é 0, né? Eu estou no meio de uma construção, querendo ou não. Mas tu vais pensar em massa de cimento de construção de casa, certo? Não é o teu intuito logo, a primeira, pensar em massa de pizza, em massa de, enfim, uma massa bolonhesa, um esparguete, percebes? E para outras pessoas ainda, quando tu falas em massa, se eu for uma pessoa que está muito dentro da biologia, isso, ela vai pensar algo completamente diferente. Ela pode pensar numa massa cinzenta. No cérebro ali a funcionar, ela pode pensar em muitas outras coisas. Se for alguém que o repertório dele está muito ligado a ginásio, a treino, a pessoa falar massa, ela vai pensar em massa muscular, em massa magra, em massa... Por quê? Porque eu só disse massa. Ou seja, eu estou a dar aqui uma palavra que, se não tiver um contexto, uma explicação, ela tem múltiplos significados. Isso pode ser um ruído na minha comunicação? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Então, dependendo de quem é o meu público,
eu preciso deixar muito claro do que é que nós estamos a falar. Entendes? Dependendo muito do contexto, eu tenho que ter muito cuidado. E se eu coloco uma palavra associada a essa primeira palavra, que também tem um duplo significado, eu estou a criar uma confusão gigante na mente das pessoas. Se não for algo que seja autoexplicativo, eu vou ter que estar na minha comunicação constantemente a explicar o que eu quero dizer, a explicar o que aquilo significa. E isso é, sim, um ruído de comunicação. Porque a minha comunicação precisa ser o mais clara possível. E se não está claro para as pessoas, eu tenho um ruído de comunicação. O segundo ponto aqui, ainda a ver com essa questão dos ruídos de comunicação e erros que tu deves evitar aqui, é seres o mais objetiva e o mais direta ao ponto possível. E evitar ao máximo ser prolixa. O que eu quero dizer? Tu precisas de conseguir passar a tua mensagem de uma forma que seja clara para as pessoas. Não quer dizer que tu vais ter sempre uma mensagem muito curta. Não é isso. Não é sobre a dimensão. É sobre a assertividade. Eu preciso ser clara, eu preciso ser direta ao ponto, eu preciso deixar muito claro o que eu quero dizer. Eu posso utilizar exemplos para deixar mais claro, eu posso utilizar exemplos, mas eu não posso estar sempre a falar a mesma coisa, a repetir, a trazer muito lixo, não é? Quando se fala do prolixo, eu vejo muito, pro lixo. Metade daquilo que eu disse é pro lixo. Não, eu tenho que conseguir falar coisas que a pessoa vê, nossa, quando tu trouxeste esse exemplo, sim, explodiu a minha mente, fez tudo fazer muito mais sentido. Então tá, eu fui objetiva. Então, a objetividade nem sempre tem a ver com a dimensão, nem sempre tem a ver com ter uma mensagem curta, mas ter algo que seja direto ao ponto e que faça sentido para as pessoas. E o terceiro erro que eu quero que tu evites aqui é o de não utilizar os códigos e os padrões visuais a teu favor. Edu, o que isso quer dizer? Entende uma coisa, na mente das pessoas existem algumas coisas que comunicam ordem, que comunicam desorganização, que comunicam caos, que comunicam beleza. Se tu não utilizas isso a teu favor, tu estás a deixar e a fazer com que aquela pessoa, ela acabe por ter uma mensagem errada sobre ti. E eu não estou a falar para tu teres essa preocupação desses códigos e esses padrões na mente da sociedade como um todo. Não. Preocupa-te com o teu público-alvo, com o receptor da tua mensagem. O que na mente dessa pessoa, por exemplo, uma flor no meu cenário vai comunicar? Vai fazer sentido? Não vai. Óbvio, se tu és uma pessoa que queres transmitir muito mais feminilidade, muito mais delicadeza, muito mais não sei o quê, e lembrando que tu, enquanto emissor, isso faz sentido para ti, tu podes sim no teu cenário ter uma flor. Mas se tu não queres comunicar essa feminilidade, se tu não queres comunicar essa delicadeza, assim, flor é uma coisa que tu, sim, não gosto, não uso, não, sei lá. Então, assim, não vai trazer isso para a tua comunicação. Não vai colocar isso no teu cenário. Porque isso vai comunicar, sim, alguma coisa a outra pessoa. Por quê? Porque mentalmente, não é? Em termos de códigos e padrões que já estão na mente das pessoas, a flor comunica isso. Entendes o que eu quero dizer? Então, é muito mais sobre tu realmente acertares em todos os pontos que a pessoa tem contacto contigo, em tudo que está ligado a ti, aquilo que tu queres comunicar. Se tu não consegues ter essa clareza, se tu não consegues utilizar esses códigos a teu favor, vai ser muito complicado. Pensa em um mendigo na rua. Se tu vês um mendigo, uma pessoa que está completamente suja, não, pensa mesmo, uma pessoa que está completamente suja, rasgada, sentada no chão, com um papel de cartão ali do lado, o cabelo assim completamente emaranhado, sujo. O que isso vai comunicar para ti? Que ele é um mendigo. Que ele é uma pessoa, ou que ele ou que ela, não é, whatever, dependendo da pessoa, que mora na rua.
que não tem condições. Muitas vezes até tu podes associar essa pessoa como sendo uma pessoa drogada, como sendo uma pessoa que não tem conhecimento, como sendo uma pessoa burra. E muitas vezes tu estás a enganar arredondamente, porque essa pessoa pode ser uma pessoa extremamente inteligente. Pode ser uma pessoa que tem um conhecimento gigante. Só que, naquele momento, a tua visão, o que ela está a ver, está a comunicar aquela mensagem para ela. E até que muitas vezes tu pares e sentes para conversar com essa pessoa, para entender, muitas vezes está, tipo, quem é essa pessoa, como é que ela veio cá parar, tu não vais saber que de repente essa pessoa era uma pessoa assim, fabulosa, que tinha de repente até um negócio, empresa que depois faliu e ela tipo mentalmente foi abaixo e se deixou chegar naquela situação. Tu não sabes. Por quê? Porque tu não tens o contexto, não tens a história da vida dessa pessoa. O que tu fazes é ter esse preconceito sobre aquela pessoa com base nesses códigos, nesses padrões visuais que existem na tua mente. Ah, Edu, não é justo. Não é justo. No entanto, é o que acontece. Então, é muito importante, sim, que tu saibas utilizar os códigos visuais a teu favor. Se tu queres que as pessoas confiem em ti, você não vai aparecer como um mendigo, como uma moradora de rua. Se tu queres que as pessoas vejam em ti credibilidade, tu precisas de demonstrar essa credibilidade tanto na tua comunicação verbal quanto na tua comunicação não verbal. Entendeste? Eu espero bem que sim. Não pensa que só aquilo que sai da tua boca basta. É isso que eu quero que tu entendas. Tu vais precisar de muito mais do que só as tuas palavras para conseguir alcançar o objetivo que tu tens. Tu vais precisar de conseguir alinhar todos os outros pontos para que, de facto, tu consigas acertar não só na tua mensagem, mas acertar também na pessoa que tu queres acertar, no teu público, no teu potencial cliente, naquela pessoa que precisa, de facto, daquela mensagem. Então, a tua comunicação ela precisa estar tão alinhada, tão bem amarrada, que tudo vai comunicar aquilo exatamente que tu queres comunicar. Então, se tu queres, de facto, ser ouvida pelas pessoas, se tu queres que o teu trabalho seja valorizado, se tu queres que o teu conteúdo ele não seja ignorado, se tu queres que as pessoas te respeitem, confiem em ti, se tu queres que a tua mensagem, de facto, ela seja levada a sério, tu precisas de acertar a mão no teu cliente. Tu precisas de acertar a tua comunicação para aquilo que tu queres. Tu precisas ter clareza de com quem é que tu estás a falar e tu precisas ter atenção a todos os outros detalhes que estão a comunicar alguma coisa para as outras pessoas. Tu precisas de ter muito, muito, muito claro aquilo que tu de facto queres comunicar de mensagem. Tu precisas de realmente acertar naquilo que tu dizes para que tu consigas alcançar as pessoas que tu queres e mais. Tu precisas de evitar ruídos na tua comunicação. Tu precisas, de facto, fazer com que a mente das pessoas não seja confundida por tu não teres um cuidado, não só com aquilo que sai da tua boca, mas com tudo aquilo à tua volta que está a comunicar alguma coisa para outra pessoa. Então, Estrela, eu espero de coração que esse episódio tenha sido útil, que esse episódio tenha aberto a tua mente e aberto quase que um buraco na tua mente e gerado alguma reflexão em ti e feito parar e pensar e analisar tudo à tua volta que está a comunicar uma mensagem que tu não queres comunicar para as outras pessoas. E se este episódio foi útil para ti, se achaste que esse episódio precisa ser ouvido por mais pessoas, se lembraste inclusive de uma amiga, 2 amigas, envia para elas. Envia e diz, eu acabei de ouvir esse podcast, amiga, por favor, ouve esse podcast. Porque de certeza que se foi útil para ti e se sabes que ela é uma pessoa que também precisa de alinhar e que tem interesse em melhorar a comunicação dela como um todo, obviamente vais fazer sentido para ela também, envia para ela. E se partilhares nas tuas redes sociais, não esquece de marcar @Sonhar Sem Limite Podcast ou @EdulaniCardoso. Não esquecendo, se tu quiseres fazer parte da mentoria individual e ter a minha ajuda para trabalhar muito bem essa tua comunicação, ajudar-te a desenvolver uma comunicação mais assertiva para o teu potencial cliente, vou deixar aqui o link para a mentoria
Estrela, que é o meu acompanhamento individual de 6 meses. Faz a tua aplicação, não garante que tu vais ter uma vaga, até porque é um processo individual e eu escolho a dedo as pessoas, então não garante que sim, tu vais ter uma vaga. No entanto, pode ser aprovada, dependendo daquilo que nós analisarmos, tu vais ser contactada se fores pré-aprovada, para nós fazermos uma sessão estratégica para eu, que é uma sessão comigo, para eu entender melhor a tua situação, o teu negócio e ver se faz sentido e, obviamente, fazemos o fechamento da mentoria individual. Então, Estrela, olha, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!